Graça e paz. Hoje nós vamos falar a respeito de uma personagem bíblica que viveu assim em uma época em que a mulher ela não tinha voz ativa, uma época em que a mulher não era valorizada, uma época em que a mulher, eu costumo dizer assim, o Velho Testamento, em que a mulher era a quinta pessoa depois de ninguém. E essa personagem que nós vamos estar tratando sobre ela hoje se chama Débora. E ela se torna uma pessoa muito importante na nação de Israel, naquele período, dos juízes. E a palavra ela está aqui em Juízes, o capítulo 4 e o capítulo 5, que fala a respeito de Débora. Eu quero ler alguns versículos aqui. Primeiro, eu vou ler um versículo que está aqui no capítulo 5. No versículo 7, fala assim: Cessaram as aldeias de Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Nós estamos falando de uma época em que a nação de Israel, ela vivia num ciclo vicioso de pecado. Ela vivia talvez a pior época da nação de Israel. Por quê? Porque o povo, eles não tinham um governo centralizado. O que acontece? Quando Moisés morre, Josué ocupa o lugar de Moisés como líder na nação. E Josué, atravessa ali o Jordão e vai coordenando ali a conquista da terra. Só que Deus havia dado uma ordem para a nação de Israel, e essa ordem é que eles deveriam destruir todos os cananeus. Porque Deus, ele conhece o amanhã. Deus conhece o que vai acontecer. Como que aquelas nações, elas prejudicariam Israel. E aí a nação de Israel não obedeceu. Eles levaram assim mais ou menos cerca de 7 anos para conquistar e não conquistaram toda a terra. Deixou muitos cananeus no meio. Eles foram habitando junto ali com muitos cananeus. E com o passar do tempo, Josué veio a falecer, depois faleceram-se os anciões, que na época de Josué governava junto com Josué, e o povo se afastou de Deus. E aí o que acontece? Eles começaram a adorar os deuses daquelas nações, e aquelas nações também começaram agora o quê? A oprimir a nação de Israel. Porque o próprio Deus, ele usou aquelas nações agora para corrigir a nação de Israel. E eles pecavam, viravam as costas para Deus, e Deus permitia que uma nação daquelas cananeias oprimisse o povo. E aí o povo, como sempre, na hora da dificuldade, na hora da situação difícil, clama a Deus, E o povo, quando estava sendo oprimido, estava sob uma opressão muito grande, o que eles faziam? Eles voltavam a buscar o Senhor, clamavam a Deus para que Deus, os libertasse. E aí Deus então levantava um juiz, que era um libertador. Enquanto aquele juiz ali, aquele juiz que libertou o povo, enquanto ele vivia, a nação continuava ali firme, na presença de Deus. Aquele líder morria, o povo voltava para os seus pecados de novo, tudo de novo. E assim foram passando mais ou menos 300 anos esse ciclo dos juízes. Esse ciclo em que o povo pecava, Deus levantava uma nação e essa nação vinha contra eles. Quando eles se sentiam em aperto, oprimidos por essas nações, eles clamavam ao Senhor, Deus levantava um libertador, e durante o período daquele libertador, o povo voltava a buscar o Senhor. Aquele libertador morria e o povo voltava ao pecado. E assim foi o tempo. E aí, no meio de todos esses juízes, todos foram homens, foram cerca de 13 juízes, contando com Eli e Samuel, que foram os últimos juízes. Samuel foi o último, Aí, Deus levantou uma mulher. E aí a gente pensa assim, uma mulher na época em que a mulher não tinha voz. Uma época em que a mulher, ela não podia conversar em público. A mulher não podia conversar com um homem em público. E aí, Deus chama Débora. E aí a Débora fala assim, cessaram, o versículo 7 que eu acabei de ler, o 5, cessaram as aldeias. Algumas traduções falam assim, ficaram desertas as aldeias de Israel. Até que eu, Débora, me levantei. Até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Então vamos ver quem que era Débora e qual que era a situação que estava acontecendo. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é que Débora, ela amava a nação de Israel. Por quê?
Porque quando você fala que uma pessoa se levantou como mãe, a mãe é aquela que protege, a mãe é aquela que cuida, a mãe é aquela que dá. É um amor tão grande que a mãe, às vezes a gente que é mãe, a gente deixa de comer para o filho comer. Você deixa de comprar uma coisa para você para comprar para o filho. Então a mãe é aquela que coloca o filho ali ó, em primeiro lugar. Então é um amor. Então quando ela fala, eu me levantei como mãe, eu me levantei para lutar pelo meu filho, eu me levantei para lutar contra Israel, porque a mãe faz isso, a mãe luta pelo filho. A mãe, né, ela se coloca numa posição de proteção ali do filho. E aí, a nação de Israel ela estava vivendo um momento terrível. Aqui no capítulo 4, até o verso 3, nós vamos ver o que estava acontecendo com a nação. O capítulo 4, fala assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Eude era o último juiz antes de Débora. Então depois que ele faleceu, eles voltaram a fazer o que era mal diante do Senhor. Aquilo que eu acabei de explicar. E aí no 2 fala assim: e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Então agora, né, aquela nação, né, ele era um rei de Canaã. Deus havia mandado o quê? Destruir os cananeus, mas eles não destruíram. Agora esse rei de Canaã estava oprimindo violentamente os filhos de Israel. Quando fala violentamente aqui, mulheres eram estupradas, israelitas eram levados cativos como escravos. A plantação deles, eles plantavam, os cananeus iam lá e pegavam tudo, saqueava toda ali a seara, saqueava os seus animais. Então eles estavam vivendo assim uma opressão mesmo. Quando fala oprimia violentamente. 20 anos. Eles ficaram 20 anos debaixo dessa opressão. Aí a Débora fala: até que eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. Me levantei para proteger Israel. Me levantei para fazer algo a favor de Israel. E aí, o verso 4, vai continuar falando da história. É o capítulo 4, versículo 4. Fala assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então temos duas notícias aqui, duas informações. Que ela era uma profeta e que também ela era uma dona de casa. Porque fala que ela era mulher de Lapidote. Ou seja, ela tinha uma casa para ela cuidar. Ela não era uma mulher, né, solteira, que podia ficar por conta do seu ministério. Mas ela também tinha um esposo e com certeza ela julgava debaixo da autoridade desse esposo. Então, além dela, ela era profetisa, ela era uma dona de casa e ela era uma juíza, porque ela julgava Israel naquele tempo. Então, nós estamos vendo aqui algumas qualidades dela, né? E o verso 10 fala assim: ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiu a ela a juízo. Ou seja, ela também era uma mulher sábia. Por quê? Porque naquela época não existia tendas? Existia. Ela não poderia julgar, né, colocar o seu escritório, vamos dizer assim, dentro de uma tenda. Mas ela atendia debaixo de uma palmeira. Por quê? Debaixo de uma palmeira. Porque a palmeira está ao ar livre, a palmeira não tem nada fechando. Ali todos viam. Então, tanto podia ir a ela a juízo, mulher, homem, criança, porque ela estava num lugar público. E se ela estivesse dentro de uma tenda, como que ela ia lá receber um homem? Se elas nem podiam conversar praticamente com um homem. Né? E poderia ficar, dar um motivo, né, para surgir alguma coisa contra a índole dela. Então nós vemos que ela era uma mulher sábia. Então ela era uma mulher sábia. E aí, o verso 6 fala assim: e mandou chamar Baraque, filho de Abionão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo
10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e os darei na tua mão. Ela chama ali o Baraque, né, que era o chefe do exército naquela época ali em Israel, e fala para ele assim: olha, Deus já não te deu ordem? Deus já não falou com você que é para você pegar 10.000 homens de Naphtali, de Zebulon, e atrair, né, para o Monte Tabor a Cícera e os seus 900 carros de ferro. Uns 900 carros de ferro. Naquela época, a nação de Israel ela não detinha nenhum segredo de fundição. Na época de Saul, o povo dependia dos filisteus até mesmo para molar uma enxada, porque eles não detinham nenhum segredo, ou seja, eles não tinham armamento para lutar contra esse inimigo poderoso, esse inimigo preparado belicamente, né, totalmente preparado para uma guerra. E aí Baraque, o que ele teve? Ele teve medo. Ele não foi da primeira vez. E aí Débora manda chamar ele de novo e fala com ele assim: o Senhor não deu o Senhor ordem dizendo, ou seja, o Senhor não te deu ordem? Aí Baraque não foi. Por quê? Porque ele teve medo. Porque Baraque, ele olhou para os 900 carros de ferro e deixou de olhar para aquilo que Deus havia dito. O papel de Baraque era só atrair o exército de Cícera. O resto era com Deus. O resto era Deus que faria. E quantas vezes o Senhor já falou conosco algo e nós fazemos o que? Ouvido de mercador. Aí entra no ouvido e sai no outro. A gente finge que não é com a gente, ou a gente fala: isso é coisa da minha cabeça, não, Deus, chama outro. Fazemos igual Moisés, né? Chama outro, Senhor. Eu não. E aí Deus vai e chama Baraque de novo. E talvez eu e você, às vezes, tem momentos da nossa vida que nós somos assim, que Deus fala e a gente vai protelando e a gente não faz, e aí Deus chama de novo. Só que dessa vez, o que Baraque diz? Olha para você ver. Eu estou falando da importância e da autoridade que Débora, essa mulher, ela teve numa época em que a mulher, ela não representava, a mulher, como que era vista a mulher? Mulher para procriar. Mulher era vista assim, para ter filhos. Tanto que a mulher, quando era estéril, né, era como uma maldição. Aquela mulher que não tinha filhos. Então, Débora, né, Baraque vira para Débora e fala assim, olha, o verso 8, então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Gente, eu fico pensando assim, como que a Débora, ela tinha uma credibilidade tão grande numa época em que a mulher nem era ouvida. Mas essa mulher, ela consegue essa credibilidade, né, de um chefe, de um exército, falar comigo, com ela assim: eu só vou se você for junto. Porque ele sabia que a bênção de Deus estava com ela. Ele sabia. Mesmo Deus usando ela para falar: pode ir, Baraque, porque eu que vou dar a vitória. Mas aí, o que Débora fala para ele assim: olha, eu vou. Então essa mulher era amorosa, porque ela se coloca como mãe. Ela era sábia, porque ela atendia debaixo das palmeiras. Ela era uma mulher que julgava, ou seja, para você julgar, você tem que ter conhecimento, porque o julgamento ele tinha que ser de acordo com a lei de Moisés. Ela tinha que julgar. Quando chegava para ela ali alguma pendência, alguma coisa para ela resolver, ela tinha que resolver de acordo, assim como você entrar no tribunal hoje, né, vai ser resolvido de acordo com a lei vigente do país. Então, qual que era a lei naquela época? Naquela época era a lei de Moisés. Então ela tinha que ter esse conhecimento dessa lei. Ela tinha que ter conhecimento. Então, irmãos, o que nos dá autoridade? O que nos faz ter autoridade? Primeiro, é o amor. O amor. A palavra de Deus fala, lá em João 13:35, Jesus disse assim: nisso
nisso conhecereis se sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então a primeira coisa que nós temos que entender que é o amor que nos identifica. Jesus Cristo fala, né, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós somos amor. O nosso Deus, ele é amor. E lá em João fala que aquele que não ama não é nascido de Deus, porque não tem o DNA de Deus. Então nós precisamos de ter amor por aqueles que sofrem. Débora estava vendo o sofrimento da nação. Então nós temos que ter amor. Segundo, né, nós precisamos obedecer. Será que quando Débora ela é chamada para ser juíza, para ser profetisa, será que ela não se questionou, não? Deus, mas eu? Uma mulher? Os homens nem ouvem o que as mulheres falam. Como assim? Como que eu vou me apresentar como uma juíza? Como uma profetisa? Claro que ela teve um chamado de Deus. Claro que Deus chamou ela pessoalmente primeiro. Assim como a gente vê o chamado de Jeremias, de Ezequiel. Tantos profetas, Jesus chamando os seus discípulos. Então ela teve um chamado de Deus. E aí, a Débora, o que acontece? Ela agora obedece esse chamado. E ela ganha uma credibilidade tão grande. E essa credibilidade, ela não vem simplesmente, sabe, porque você tipo assim, é bem apessoado, ou porque você tem uma posição social, ou por qualquer coisa. Não, essa credibilidade já vem de Deus. Em primeiro lugar, ela vem de Deus. Foi Deus que deu para ela a palavra, foi Deus que falou com ela, fala para Baraque assim, porque eu vou fazer dessa forma, porque ela era boca de Deus, porque essa mulher era boca de Deus. E quando nós somos boca de Deus, Deus, ele autentica aquilo que nós falamos. Porque nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando do que Deus ordenou falar. Então, nós vimos todas essas qualidades. E será que ela não se questionou? Será que ela precisou, assim... Eu fico pensando assim, quanta coisa deve ter passado na cabeça dela. Será que o povo vai me ouvir? Será que o povo vai dar atenção para uma mulher, na época em que mulher nem pode praticamente sair de casa? Será que... Como que vai ser? Mas ela escolheu, mesmo em meio a todas as situações da época, ela escolheu obedecer ao Senhor. E nós temos que escolher, fazer essa escolha também. Independente daquilo que Deus estiver ordenando, nós temos que obedecer. E outra coisa, ele fala assim, então eu vou com você. Então ela vai e fala para Baraque, eu vou. E agora nós vemos que ela é uma mulher guerreira. Mulher não ia na guerra, gente. Nessa época, então, a Débora, então, ela vai para a guerra. E aí, o que acontece? No verso 10, ela fala assim, no 9. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. E aí, o que acontece? Deus, né? Ele manda Baraque atrair o exército de Cícera. Cícera era ali, aqui o chefe do exército, né? De Jabim. E Cícera convoca os seus 900 carros. O verso 13 fala, e Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de fogo, e todo o povo que estava com ele, desde Arazote dos gentios até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti, Baraque, pois Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. O que aconteceu? Havia o ribeiro de Quizon. E esse ribeiro ele já estava seco. Porém, Deus fez com que Baraque atraísse ele. Primeiro, Baraque está no monte chamado Tabor. Só que quando desce do monte, dá lá no ribeiro, nesse ribeiro, que estava seco. Porém, o que Deus fez acontecer naquele dia? Deus é Deus dos exércitos, gente. Deus é Deus de estratégias. Deus é um estrategista de guerra. E quando Ele nos ordena algo, é porque Ele vai fazer.
E ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E aí, Baraque, né, que estava ali com muito medo, atrai o exército. E o que Deus faz? Aí aqui no capítulo 5, nós vamos descobrir o que Deus faz. Fala-se no verso 4, o Senhor saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram água. Irmãos, o ribeiro estava seco, porém a chuva veio. Olha o verso 20. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon se arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon pisaste, ó minha alma, ó a força. O ribeiro, aquele antigo ribeiro, está falando assim, ou seja, o ribeiro ele estava seco, ela era um antigo ribeiro. Porém, com a chuva que Deus enviou uma chuva tão forte, que o ribeiro, o que acontece? Começou a jorrar água. E o que aconteceu com os carros? Ficaram atolados. Todos os carros, 900 carros de ferro, atolados. E aí, o que acontece? Cícera, então, foge a pé. Por quê? Porque Deus inutilizou. Deus inutilizou totalmente a arma do inimigo. E é o que Deus faz. Deus inutiliza a arma do inimigo contra nós. Deus inutiliza tudo aquilo que vem contra nós. Quem guerreou aqui foi o próprio Deus. Foi Deus que inutilizou a arma do inimigo. E aí, os homens, né, puderam então agora guerrear. E acabou com todo o exército de Cícera. Cícera fugiu a pé. E Cícera fugiu e se escondeu numa tenda de um queneu, que está aqui no verso 12. Às vezes a gente fala assim, gente, no capítulo 4, 12, a gente fala assim, por que está esse versículo aqui? Que não tem nada a ver com a história, né? Mas aí depois, lá no final, a gente vê que tem tudo a ver com a história. Fala assim, anunciaram a Cícera, não, desculpa, é o 4, deixa eu achar o versículo aqui, gente, peraí. 11, né? O 12 não, 11. E Éber queneu se tinha apartado dos queneus os filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Ou seja, esse esqueneu, o Éber, o queneu aqui, ele vivia em paz com o Jabim, mas ele via toda a opressão que Jabim ele provocava sobre a nação de Israel. E aí o Cícera, quando foge, ele foge justamente para a tenda desse esqueneu e para a tenda de uma mulher chamada Jael. E aí o que acontece? O que a Jael faz? A Jael, então, ela mata o Cícera. Eu vou ler, se você quiser ler a partir do versículo 4, 18, e você vai entender. Ele entra, a Cícera fala, a Jael fala, pode se esconder aqui, Cícera. Deixa ele dormir, ele pede água, ela dá ele leite, e ele dorme. E quando ele está ali no profundo sono, ela vem com uma estaca e com um martelo e crava ele ali no chão. Pega aquela estaca, né, coloca sobre a cabeça dele, bate com o martelo e ele fica fincado no chão e morre. Por isso que Débora fala, a sua honra não vai ser sua, porque Deus vai entregar o quê? Através de uma mulher. Está no verso 9, fala assim, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E foi a mão de Jael. E essa mulher, então, ela matou Cícera. E o Baraque nem a Cícera matou. Ou seja, ele não recebeu não teve nenhuma honra nessa guerra. Porque foi uma guerra que foi liderada por mulher. Foi a mulher Débora que liderou. Foi a mulher Débora que foi o instrumento de Deus para dar a estratégia. E foi a mulher Jael que matou o Cícera, o chefe do exército de Jabim. Ou seja, e Deus que deu a grande estratégia, e Deus que inutilizou a arma do inimigo, que fez com que todos aqueles cavalos, todos aqueles carros de ferro ficassem atolados ali. Uma chuva que ele enviou fez com que todas aquelas armas ficassem inutilizadas. E aí, só para finalizar, eu quero ler o verso 12 do capítulo 5, fala assim, desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os teus cavalos, os teus cativos, tu, ó filho de Abionão.
Mas o que eu quero pegar aqui é desperta, desperta, Débora. O que você precisa ser despertado? É no seu ministério? O que Deus já tem falado com você e você tem feito ouvido de mercador, não tem obedecido? Tem hora que Deus vai te mandar para a guerra. Tem hora que Deus vai te mandar parar e descansar. Vai ter momentos, né, em que Deus ele vai falar sim, vai ter momentos que ele vai falar não, mas o que nós temos que entender é que a nossa vida ela tem que estar na dependência de Deus. Independente da situação, independente do momento, independente, nós temos que ver na total dependência do Senhor. Quando nós olhamos a história de Débora, única juíza, nós não vamos, vai ter, no meio de todos esses homens, aparece Débora. No meio de toda essa situação, aparece uma mulher corajosa, uma mulher destemida, uma mulher amorosa, uma mulher sábia, uma mulher que tinha o conhecimento de leis, uma mulher que era a boca do Senhor. E eu quero te dizer que Deus, Ele tem levantado agora, porque hoje nós não vivemos mais uma opressão física como essa mulher viveu, pelo menos aqui no Brasil não. Sabemos que há muitos países aí que o povo está sendo torturado, morto, como, né, na Coreia do Norte, como na China, que estão tirando agora, né, os benefícios das pessoas que são cristãs, benefício que o governo não quer mais pagar. Então nós estamos vendo que a opressão ela tem aumentado sobre a igreja do Senhor. Mas aqui no Brasil nós vivemos uma pressão ideológica, né? Nós estamos vivendo essa pressão. E nós estamos sendo censurados. Nós estamos vendo o crescimento, né, de tantas outras coisas aí. E a igreja está sendo oprimida, sendo para ser fechada cada vez mais, para não proclamar a palavra de Deus, pelo menos a sã doutrina. E nós temos visto que cada dia, né, tem surgido falsas doutrinas, ou doutrinas, né, que são tão hereges que como a estratégia do diabo. Pega um pouco da palavra e um pouco de mentira e vai misturando tudo e vai criando aquele sincretismo religioso. E nós temos que ter muito cuidado. Deus está nos chamando para viver, sabe, aquela vida de santidade. Porque quando nós vivemos vida de santidade, nós conseguimos ouvir a Deus. John Wesley ele tinha uma frase que ele falava assim: a conversão tira o homem do mundo, mas a santidade tira o mundo de dentro do homem. Então nós temos que viver esse momento de tirar o mundo de dentro de nós. O mundo de dentro, né, da nossa igreja, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Por quê? Porque é um tempo que nós podemos a qualquer momento encontrar com o Senhor. E mesmo, né, não falando de arrebatamento de igreja, que nós vemos que está tão próximo, mas da nossa vida mesmo. A nossa vida, nós podemos estar vivo hoje e amanhã não. Então o que nós temos que ser? Nós temos que ser levantar, fazer como Débora, até que eu me levantei, nos levantar contra o comodismo, nos levantar contra os medos, os preconceitos, nos levantar contra conceitos errados que nós vamos cultivando. Nós temos que nos levantar contra o mundo, contra as coisas que têm sido apregoadas, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então Deus me chama e te chama para ser uma Débora hoje. Seja você homem, seja você mulher. Quando eu estou falando de Débora, eu estou falando dela não apenas do sexo, mas de um ministério. Deus te chama para ser voz profética, porque é isso que Débora foi, voz profética. Deus nos chama para ser voz profética nesta nação, nesta geração, que eu creio que é a última geração. Então Deus nos chama para isso, né? Que você possa ter enriquecido com esse vídeo, que Deus possa te abençoar poderosamente e que você possa fazer diferença, possa ser uma influência, né? Possa influenciar o seu local, aonde você tem domínio, aonde você está, seja a sua família, seja o seu trabalho, seja a sua empresa, aonde você estiver,
onde você for, tiver uma zona de influência, que você possa influenciar com a palavra de Deus. Que você possa ser boca de Deus. E que Deus te abençoe.